Valtteri Bottas e Sérgio Pérez são segundões cobrados até demais? É sobre isso que eu vou falar no GP às 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco aí sobre Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, né, os dois segundões da Fórmula 1, os dois pilotos que estão nas duas melhores equipes do grid, mas é claro, sem os holofotes, sem as habilidades e sem as condições de brigar pelo título como tem Lewis Hamilton e Max Verstappen. Dois pilotos que são alvos de muitas críticas, né, especialmente depois do GP do Qatar, onde os dois tiveram realmente performances um pouco abaixo do esperado. O Bottas sofreu uma punição por ter ignorado bandeira amarela na classificação, depois fez uma largada muito ruim, caiu de quinto para 11º, teve uma recuperação muito complicada, né? Até levou uma cobrança pública ali do Toto Wolff, que é o chefe de equipe, e ele não costuma ir muito ao rádio, né, dos pilotos, especialmente para fazer esse tipo de cobrança, né? Normalmente é só quando a situação exige mesmo. E depois o Bottas até conseguiu conquistar umas posições por ali, moldar uma recuperação, até que sofreu de um problema, né? O pneu dele estourou e depois a corrida dele foi inteiramente prejudicada por isso, até que ele abandona nas voltas finais, fica sem pontuar mais uma vez. Enquanto o Sérgio Pérez surpreendeu por ter sido eliminado no Q2, né? O cara com o melhor carro do grid, talvez, eliminado no Q2 usando pneus macios. Depois até fez uma boa corrida de recuperação, não é normal que o Pérez se recupere na facilidade com que ele se recuperou no Qatar. Chegou no quarto lugar, poderia ter chegado talvez em terceiro se a Red Bull tivesse feito uma estratégia, quem sabe, de uma parada, e se ele em si tivesse um desempenho bom o suficiente para conseguir isso. Não foi o caso, acabou terminando atrás do Alonso, ficou no quarto lugar o Pérez. Mantém meio que uma sequência aí de top 5, né? Ele teve 3 pódios seguidos, agora 2 corridas seguidas no quarto lugar, mas ao mesmo tempo é um sentimento de que deve um pouco em resultados o Sérgio Pérez. E aí é claro que as pessoas, né, a internet começa a fazer uma cobrança muito forte em cima do Bottas, né? Porque tem que demitir o Bottas para colocar o George Russell faltando 2 corridas, o Pérez também tá indo mal, tem que pôr o Gasly de volta e toda aquela coisa. E eu venho aqui para fazer uma pequena defesa deles, né? Mas na verdade para explicar que acho que talvez tanto Mercedes quanto Red Bull não estão tão insatisfeitas assim com a forma que nós fãs estamos com o que Pérez e Bottas têm apresentado durante essa temporada. A começar pelo Bottas, é um caso curioso, né? Porque desde que ele assinou com a Mercedes nunca perdeu nada. Né? A Mercedes conquistou todos os títulos de pilotos com o Hamilton desde então. Claro que esse cenário pode mudar esse ano, tanto para pilotos quanto para construtores, mas conquistaram os 2 mundiais porque o Bottas sempre foi o piloto que eles precisavam ter. Né? Um cara decente, um bom piloto, um piloto que não vai é, atacar o Hamilton, não é o cara que ele tem condições suficientes para atacar e propor um desafio ao Hamilton, um cara que apesar de ser um bom piloto tem um teto muito baixo quando a gente pensa em um cara, quem sabe, para disputar títulos e tudo mais. E ao mesmo tempo, o papel do Bottas de segundo piloto sempre foi com essa intenção de seguir somando pontos para a equipe. E a equipe sempre conquistou os títulos com ele, né, com a presença dele. Claro que esse ano foi uma situação diferente porque a gente tem um desafio forte, né? Mas o Bottas nunca foi um piloto assim de um nível insuficiente para fazer com que a Mercedes perdesse o campeonato de construtores ou algo parecido. Isso nunca aconteceu, sempre foi um piloto na medida certa para eles, um piloto que o Hamilton gosta. E o piloto que, sinceramente, se a Mercedes não tivesse o George Russell, a Mercedes não abriria mão do Bottas, porque que agora eles têm um diamante a ser lapidado, que é a aposta da equipe para o futuro, e você não quer que ele fique perdendo mais tempo aí correndo em Williams e disputando com o Raikkonen, disputando com a Alfa Romeo, né? Um cara que ele tem que estar moldado para situações competitivas. Então por isso que o Russell foi promovido, mas eu tenho absoluta certeza que a Mercedes não abriria mão do Bottas se fosse o caso. E ao mesmo tempo, e o mesmo vale para o Pérez, né? O Pérez é um cara que a Red Bull até precisou abrir mão da filosofia que eles tinham, né? De só promover ao time principal pilotos criados em casa. Mas a realidade é que o desempenho também do Pérez não é ruim comparado ao que foi o desempenho do Pierre Gasly e do Alexander Albon, né? Porque eram pilotos jovens. Não concordo com as abordagens que a Red Bull teve tanto com o Gasly quanto com o Albon, mas o Pérez é evidentemente melhor, ele compensa, assim, melhor no sentido, em comparação ao Gasly,
ele é melhor dentro da Red Bull do que o Gasly foi. Porque tanto o Gasly quanto o Albon eram pilotos que não cumpriam com suas obrigações, né, não faziam o mínimo do mínimo, coisa que o Pérez faz. Claro que o Pérez também tem os momentos dele muito abaixo, ele teve uma sequência ali muito ruim, né, de a Inglaterra, Bélgica, ele demorou muito para voltar ao pódio depois da vitória, daquela sequência que ele teve boa no começo do ano, com a vitória no Azerbaijão e o pódio na França e tudo mais. Então, o Pérez, eu acho que ele é um piloto que ele compensa dentro do que a Red Bull quer. A Red Bull não quer alguém para bater de frente, conversar por coisa parecida, até porque quando teve, né, essa pessoa, que era o Daniel Ricciardo, criou-se também um clima meio complicado ali na equipe do Ricciardo não tolerar, não querer ser o segundão do time, ele não querer ser preterido pelo Verstappen, por isso que ele optou pela saída. E é curioso que a gente fala também sobre as contribuições de Bottas e Pérez para o campeonato, né, que são contribuições muito poucas, muito pequenas, inclusive, mas acho que faz sentido dentro do que a gente mesmo enxerga do que é Hamilton e do que é o Verstappen, né? A gente fala tanto que Hamilton e Verstappen são pilotos de outro patamar, são pilotos de outro planeta, que estão numa liga própria e tudo mais. Então, mesmo que Bottas e Pérez tenham equipamentos parecidos, né? É natural que eles não tenham as condições de competir contra esses caras, né? E eu acho que as duas equipes estão bastante satisfeitas com isso. O Bottas, inclusive, por mais que ele tenha tido um momento muito ruim agora, né? Foi mal no Catar, foi mal no México também. O Bottas, ele tem a importância dele por ter, enfim, vencido o GP da Turquia, ele venceu a sprint na Itália, venceu a sprint no Brasil, e no meio de tudo isso ele roubou pontos importantes do Verstappen. O Verstappen poderia ter uma vantagem hoje muito maior do que 8 pontos nesse estágio de campeonato, e foi aí onde o Bottas pôde atrapalhar, né? Então é um piloto que acho que a própria Mercedes entende que ele vai dar contribuições esporádicas, né? Então vai ter um dia que o Bottas vai estar num nível competitivo deles são os melhores do grid. Esse dia não é todo dia, não vai acontecer todo dia. E o mesmo é válido para o Pérez. O Pérez é um cara que se consolidou por anos e anos como sendo uma das principais figuras do pelotão intermediário, e ele teve a boa contribuição dele, segurando o Hamilton na Turquia, indo ao pódio, vencendo no Azerbaijão quando a oportunidade surgiu. E eu acho que tanto que Mercedes quanto o Red Bull esperam de Pérez e Bottas é justamente isso. Contribuições pequenas dentro de suas capacidades para ajudar a formar um time forte e ajudar, é claro, a estrela, né? Não atrapalhar a estrela que cada equipe tem. Claro que seria muito mais legal se tanto a Mercedes quanto a Red Bull abrissem portas para pilotos com teto maior, né? Pilotos que tivessem a capacidade de brigar por vitórias com mais constância, por títulos, quem sabe. Acho que a Mercedes está dando um passo pequeno aí com o Russell, né? Não acho que o Russell vai chegar chutando a porta no ano que vem, mas claro que eu posso estar errado a respeito disso, né? Ele pode ser o que o Hamilton foi em 2007, não é a minha aposta, mas vai saber, né? Enfim, claro que isso seria muito melhor, mas ao mesmo tempo equipes tendem a priorizar as suas estrelas, né? Ainda mais quando a gente fala de tanto Hamilton quanto Verstappen, que são dois caras que têm o ego absolutamente lá em cima, já tiveram problemas com o companheiro de equipe, então obviamente eles querem um fiel escudeiro e não alguém que vá incomodá-los ali da garagem. Então é isso aí, galera. Essa foi a minha defesa da semana aí sobre Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Peço que vocês se inscrevam aí nos nossos canais também, ative as notificações, e se inscreva aí também em todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok, Quai, Dailymotion, todas as redes sociais nós estamos. Assine nosso feed também no Spotify. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.